Chegamos na legislação do SUS. É uma provinha muito facinha, mas falando a sinceridade, eu achei uma prova muito fácil, muito simples, não tinha textões e as respostas foram razoáveis. Nem gostei muito, nem desgostei. Acho que a legislação da EBSERH foram bem melhor. Mas vamos lá, vamos ver por que vocês erraram algumas questões e respondê-las. Legislação do SUS, a primeira questão ela fala sobre movimento sanitário brasileiro, que inclusive é tema que é muito cobrado quando se fala de história do SUS, é tema recorrente. Esse aqui e a resposta dele também são os dois temas, se não os dois temas mais cobrados. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui para poder rabiscar. Então, movimento sanitário brasileiro. Só para a gente relembrar, movimento sanitário brasileiro iniciou lá no final da década de 70. Foi um movimento que ele iniciou a busca por direitos, e ele veio por influência da Europa, influência externa, influenciou pensadores aqui do Brasil. O movimento sanitário brasileiro, intensificado a partir das décadas de 1970 e 1980, em consonância com as lutas pelo processo da redemocratização da sociedade brasileira, teve como ponto alto da própria articulação aqui no Brasil. Ela começou lá na década de 70, a reforma sanitária, e ela eclodiu como ponto mais alto, ponto de discussão, ponto de movimento mais alto que se fala é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a 8ª é o ponto alto da reforma sanitária. Fechou? Então, porque foi na 8ª conferência, letra A. Foi na 8ª conferência que surgiu, por exemplo, a ideia de SUS. A ideia de se construir um SUS, ela, na verdade, não surgiu lá. Ela foi se construindo aos poucos, mas ela teve o seu maior ideal, a sua maior manifestação lá na Conferência Nacional de SUS, quer dizer, de Saúde, em 1986. 1986. Só uma breve revisãozinha. A Conferência Internacional de Alma-Ata foi uma conferência onde se discutiu a atenção primária e saúde, e também a reforma sanitária também discute isso. Mas essa conferência de Alma-Ata, ela é uma conferência internacional que influenciou, Alma-Ata influenciou a reforma sanitária brasileira, certo? Reforma sanitária brasileira. Alma-Ata influenciou a reforma sanitária brasileira porque Alma-Ata trazia também esses ideais de redemocratização, de busca por saúde para todos e etc. A primeira conferência internacional sobre cuidados em saúde também é internacional, não foi reforma sanitária brasileira. O relatório Lalonde também não, ele é internacional também. E a 8ª Conferência Global de Promoção da Saúde, também o nome já diz, é uma conferência global. Não é reforma sanitária brasileira. Gabarito, letra A. No 12º, nós temos que, considerando os componentes da medicina previdenciária no Brasil, as CAPES, Caixas de Aposentadorias e Pensões,
institutos de aposentadorias e pensões, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, e o seu financiamento, é correto afirmar que. Então, ele citou aqui, antes da gente ir para as alternativas, ele citou aqui o quê? Ele citou CAPES, ele citou IAPES, citou INPS e citou INAMPS. O que são esses órgãos? Eles são nada mais, nada menos do que, nesse processo de evolução, os órgãos assistenciais do Brasil. Assistenciais, antes do SUS, no caso. São os órgãos que prestavam assistência. Porém, até aqui, ó, até o INAMPS, até o INPS, no caso, o INAMPS não entra no que eu vou falar agora, também tinha o social envolvido. Era o assistencial em saúde, assistencial, mais o social. O INAMPS ficou apenas assistencial, quando virou INAMPS, certo? Tendo isso em mente, vamos para as perguntas, as questões, as alternativas. Letra A. Todos os componentes recebiam financiamento do governo. Falso, porque tinha um deles que não recebia. Quem era? O CAPS. As CAPS, na verdade. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, né, de hoje. O CAPS é o Centro de Atenção Social, mas esse aqui são as CAPs. Essas CAPs, elas eram chamadas de bipartite. Por quê? Quem participava dela era apenas empregadores, ou seja, os donos das indústrias, das fábricas, os empresários, empregadores, mais bi são dois, ó, mais empregados. Somente a partir dos IAPs é que o governo começou a entrar e fazer, junto com esses dois aqui, ele começou a financiar também. Então, nas CAPs, não recebiam financiamento do governo, por isso que não são todos. Na letra B, o INPS era financiado pelos empregados e pelos empregadores apenas. Ou seja, nós acabamos de ver, eu citei ali em cima, que quem era financiado por empregadores, quer dizer, empregados e empregadores eram as CAPs. Então aqui eram as CAPs. E não o INPS, como diz a alternativa. Letra C. Letra C de EBSER. Letra C. As CAPs eram financiadas apenas pelos empregados e empregadores. O apenas está deixando a alternativa exata. Isso mesmo. Como eu mostrei aqui em cima, quem financiava as CAPs eram empregadores e empregados. Letra D, vamos ver por que está errada. Tanto as CAPs, quanto o INPS, quanto o INAMPS eram financiados também pelo governo. Então, falso, porque as CAPs não eram financiadas pelo governo. Gabarito, letra C. O 13. No Brasil, a pandemia de Covid-19 ajudou a popularizar uma sigla que identifica o atendimento universal às demandas de saúde pela sociedade. Instituída pela Constituição de 1988, esse instrumento de política pública para a área da saúde é o UOA. Então vamos lá, vamos montar itens que sejam importantes para a gente saber aqui. Ele fala que no Brasil teve a pandemia de Covid-19, ela ajudou a popularizar uma dessas siglas que está aqui embaixo. Então já dá para pressupor o seguinte, só por isso aqui, ó. A pandemia aconteceu em 2019, 2020. Início de 2020 foi que foi constatado e declarado pandemia. Durante a pandemia,
não existia mais e não existe mais INAMPS nem INPS. Não existem mais esses órgãos. Então, eles dois já estão cortados da minha agenda. Continuando. É uma sigla que identifica o atendimento universal às demandas da saúde pela sociedade. Daqui daria para extrair mais coisas, mas eu vou um pouquinho mais à frente. Instituído pela Constituição de 1988. Quem é que foi instituído? Quem é que foi criado, instituído em 1988? Foi o SUS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, não foi instituída aqui no Brasil. Organização Mundial da Saúde. E a Anvisa, ela não é um instrumento que dá assistência e saúde. Cadê aqui? Ajudou a popularizar uma sigla que identifica atendimento universal às demandas de saúde, ou seja, atendimento universal às demandas de saúde pela sociedade. A sociedade precisa, ela demandar, nesse caso aqui é precisar, ela precisa de que tipo de assistência e saúde? Saúde com promoção, prevenção, assistência à saúde, reabilitação. Então, quem oferece tudo isso é o SUS. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o nome já diz, ela atua apenas no campo e principalmente no campo da vigilância sanitária. Gabarito, letra D. Qual ano foi aprovada a Lei Eloy Chaves, marco inicial da Previdência Social no Brasil? Através desta lei foi instituída as Caixas de Aposentadorias e Pensões, as CAPs. Então lembre-se que eu falei que datas caem, e caem muito. Então aqui nós temos algumas datas que são interessantes. 1988. Então, para responder essa questão, o que é que você precisaria saber? Precisaria saber que as CAPs, elas foram o primeiro sistema previdenciário do Brasil. Eles foram o primeiro. E aí a gente pode ir por exclusão de algumas coisas aqui, ó. Se eu não lembrar dessa data específica, eu tenho que lembrar das outras. Em 1986 foi quando nós tivemos a famosinha 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 1978 nós tivemos a Conferência de Alma-Ata, aquela que eu falei que foi lá no exterior e influenciou a reforma sanitária aqui no Brasil. Em 1988, essa data é importantíssima, não esqueçam, porque foi ela quem instituiu o SUS, vimos isso aqui na questão anterior, e foi através da Constituição Federal que foi instituído o SUS, Constituição Federal. Em 1808 foi quando o rei Dom João VI ele chegou ao Brasil, a vinda da família real. E aí, por que essa vinda da família real é importante? Porque nós tivemos uma primeira alteração no campo da saúde aqui no Brasil, onde eles começaram a limpar as ruas, higienizar para ficar bonito para a família real ver, né? E aí sobrou 1923, a Lei Eloy Chaves. Esse aqui, Eloy Chaves, era um político que idealizou, brigou por essa lei, que fundou as caixas, as CAPs, as caixas de aposentadorias, que servem para depositar o dinheiro aqui, e esse dinheiro ser utilizado como
aposentadoria, pensão e assistência à saúde aos trabalhadores. Lembrando que a primeira CAPES foi a dos marítimos e ferroviários. Marítimos e ferroviários. O primeiro foi os ferroviários e o segundo foram a dos marítimos. E aí, na 15ª, a letra E é a resposta correta da 14. Na 15ª, também sobre história, todas as questões são sobre história da saúde. Qual foi o presidente que desmembrou o Ministério da Saúde do Ministério da Educação em 1953? Nós temos que 1953 era o período da Era Vargas, do presidente Getúlio Vargas. Era Vargas, do presidente Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek foi um dos presidentes que idealizou Brasília. Dom Pedro I é o filho de Dom João VI. Getúlio Vargas é nossa resposta correta. Dom João VI foi o rei que veio. Esse aqui é rei, né? Não era nem presidente. E esse aqui era o imperador. E Tancredo Neves é um presidente dos mais atuais. Então, Getúlio Vargas foi quem desmembrou o Ministério da Saúde em 1953, porque o Ministério da Saúde ele era vinculado ao Ministério da Educação, os dois funcionavam como se fossem um só. E nessa época aqui, quando ele foi desmembrado, ficou sozinho, ele trabalhava apenas com campanhas de prevenção. Eles faziam campanhas pontuais de prevenção. Não tínhamos programas, não tínhamos grandes políticas de saúde, ou seja, era um órgão bem fraco, para não dizer outra coisa. Então, as questões de legislação do SUS são essas. Vamos, aqui a letra C, a resposta correta. Vamos para o terror das menininhas, o raciocínio lógico.